Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos mais uma vez aqui para podermos dar continuidade à nossa caminhada, né? 365 dias andando com Deus. Vamos trazer mais uma mensagem hoje, né? E a sua atenção é sempre aquela preferida nossa, né? Vamos lá, 6 de março de 2025, estamos numa quinta-feira, hoje à noite, estamos lá na nossa igreja, às 19 horas, para podermos louvarmos a Deus. Quem estará pregando hoje será o pastor Felipe Damásio, né? Ele veio de uma viagem aí a trabalho e junto, né? Que a gente tem observado aí, acompanhado a sua caminhada lá, além de trabalhar, ele também trabalha, também produziu para o reino de Deus. Tá bom? Hoje estará à noite pregando lá, meu amigo, meu filho amado. Vamos lá. O tema de hoje é exílio. Exílio. Nossa cidade se tornou um abrigo para refugiados. Alguns fogem de perseguição política, alguns abandonaram países devastadores por décadas de guerra, outros, desejando oferecer uma vida melhor para suas famílias, vieram para um lugar que não conheciam na esperança de encontrar paz. Em um bairro próximo à minha casa, vemos um lindo mosaico de etnias, línguas, histórias e sabores. Há, porém, muitas tragédias. Também todos estão longe de casa. Pedro usa essa figura para os cristãos, pessoas que vivem como estrangeiros. 1 Pedro 2, capítulo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Hoje, os cristãos estão vivendo no exílio, numa peregrinação entre a redenção que Deus prometeu, que começou com Jesus. E o maravilhoso momento em que essa redenção virá em plenitude. A ideia do exílio era familiar para o povo de Israel. Por grande parte da sua história, eles vagaram em desertos, sofreram escravidão e esperaram que Deus os libertasse das garras do opressor. Eles ansiavam por uma terra, por um lar. Ao ouvir isso, podemos nos sentir propensos a ler a carta de Pedro, pressupondo que ele sugere que os cristãos devam sentar-se e esperar uma oportunidade de fugir, a fim de habitar a fim de habitar no futuro lá celestial. Pelo contrário, ele os instrui sobre o que deveriam viver, continuando alertas, pondo a esperança na volta de Cristo, sendo santos em tudo que fizesse e demonstrando amor sincero pelos irmãos. Aí você pode ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, o 15 e o 22, ok? Pedro orienta os exilados a viver bem, porque a redenção não é uma fuga, mas um chamado de engajamento. Para o apóstolo, o céu não é um acampamento de refugiados, mas um lugar onde a lei perfeita de Deus está francamente em vigor e todas as promessas de Deus são reservadas para nós ali que haja, para nós até que haja o novo céus e nova terra. Aí você pode ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 a 4, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Somos estrangeiros vivendo no meio do caminho, mas não para sempre. Bom, o que nós lemos aqui é uma forma de nos alertar, justamente para que a gente não fique aqui, sabe, presos a um país, a um mundo que não pertence a nós. Paulo diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, né? Todos nós temos que entender que nós somos peregrinos nessa terra. Eu sonho muito, nunca li esse livro, mas eu vou comprá-lo um dia, né? O Aguinaldo estiver me ouvindo aí, me alerta aí sobre esse livro, quanto é o valor desse livro. Ô peregrino, preciso ler esse livro. Então, a vida nossa aqui na terra é uma peregrinação, nada mais do que isso. O apóstolo Paulo fala que a nossa pátria está no céu. Temos que pensar nas coisas do céu. Apenas estamos aqui, né? A igreja ela é apenas o local onde a gente
se cultua Deus numa terra estranha. Não tem essa coisa, né? Que a gente faz isso aqui. Então a gente está fazendo isso aqui nessa terra, cultuando a Deus num lugar ou vivendo de uma forma diferente do lugar onde nós vivemos. Então é importante que a gente entenda isso. Não é se engajar com a política deste mundo, não é se envolver com as coisas deste mundo, mas se envolver com as coisas somente de Deus. Se você for ler, né, a gente vai aqui sugerir a leitura de hoje, mas você pode ler também, né, no capítulo 3 de Colossenses, que Paulo fala sobre isso, né? Que nós já morremos, não temos que agora ficar vivendo em menção desse mundo, da ideologia deste mundo, tanto que nós vamos continuar ali, quando Paulo fala que não nos conformeis com este mundo, mas que nós possamos deixar que Deus transforme nosso entendimento, para que nós possamos entender qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Então a gente tem que viver de acordo com o que a Bíblia nos orienta. O nosso manual é a Bíblia. E não é nós não estamos aqui para poder viver segundo o manual do mundo, segundo as coisas do mundo. Se você for ler diretamente aqui, você vai ver que Paulo, ele fala muito sobre isso, a Bíblia inteira fala muito sobre isso. E se nós não entendermos isso, se nós não vivermos em menção disso, né, a gente vai ficar a vida todinha, sabe, presos a esse mundo. Lembra de Israel? Israel, eles foram para o Egito, intermédio de José, e ali se acomodaram naquela vida boa, mas só que a vida boa acabou, né? E depois sofreram as opressões, o castigo, a escravidão, aquilo começou a trazer aflição para eles. Parece que as pessoas estão esperando isso. Lembra da igreja primitiva? Que, que foi lá e pregou, aí 3.000 almas se converteu, depois 5 almas se converteu. Eles acharam, não, vamos ficar por aqui mesmo, né? Aí Deus vai e uma oportunidade para eles serem perseguidos, e ali aquela perseguição faz com que eles vão um para cada lado. E aí a igreja começa a crescer. Parece que a igreja está precisando disso, né? Lembra de uma coisa? Embaixadores, é o que nós somos nesta terra, somos embaixadores do céu nessa terra. Então, tudo que viemos a falar, a língua, os pensamentos, a cultura tem que ser do céu. Ou a gente vive assim, ou a gente vai ficar, sabe, vivendo em menção deste mundo. Lembra de Israel? Israel foi levado para a Babilônia, mas Deus sempre trazia uma palavra, intermédio de Jeremias mesmo, intermédio de Ezequiel, né, uma palavra de encorajamento e para eles não esquecerem da promessa de Deus, que Deus tem a promessa. São 70 anos só, vai passar rápido. E também quero dizer para você que a nossa estadia nessa terra vai passar rápido. Para alguns já passaram, que alguns já morreram, alguns já estão já preparados para ir para o céu. Para nós que estamos vivos, fique tranquilo, vai passar, entendeu? Vai passar rápido isso aqui. Em breve estaremos no céu. E assim viveremos para sempre com o Senhor. E quero terminar essa palavra aqui dizendo para você, não se iluda com este mundo. Nós somos apenas uns peregrinos, uns exilados, né? Que nós vamos nos preparar, ou temos que nos preparar para o grande dia da volta do Senhor. Vamos lá! O texto que é sugerido para nós lermos é 1 Pedro capítulo 1, verso 17 a 23. O examine aqui, né, diz o seguinte: leia o livro de Zacarias, capítulo 7, verso 1 a 10. Quais foram as instruções de Deus para a vida que Israel deveria levar durante o exílio? Leia essa passagem e preste bem atenção no que você vai ler. A consideração, para terminarmos, em que sentido você está vivendo no exílio? Como é? Como é que é? Você está colaborando com a política, brigando pelas causas deste mundo, ou está vivendo em menção do reino? Outra, para você, como é viver em temor reverente a Deus nessa terra da nossa peregrinação? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso, meus queridos. Que Deus vos abençoe, que tenha uma quinta-feira abençoada. Te convido para estar conosco hoje à noite lá. E o culto, como sempre, tem sido uma bênção. Domingo passado foi uma bênção. O culto lá foi ceia. E ali esteve algumas pessoas da nossa sede, na Dini Lopes, né? Pastor, a esposa, a filha,
e alguns lá, e foi uma benção o culto lá. Tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, para trazermos mais aqui uma sequência da caminhada de 365 dias andando com Deus. Deus lhes abençoe.